Fala galera, professor Luiz Felipe na área para falar com vocês sobre conjuntos numéricos. Lembrando que a nossa última aula aí nós falamos sobre conjuntos, as noções de pertinência, várias coisas maneiras aí de conjuntos e agora a gente começa a falar de conjuntos numéricos lá no nosso capítulo 6. Galera, lembrando que conjuntos, cara, é uma coisa bem simples, né? Bem intuitiva que a gente vê desde lá do quinto ano, e aí a gente começa a ver, por exemplo, o conjunto dos números naturais, né? Luiz, o que é o conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais é aquele conjunto que vem da natureza. Então, automaticamente, o conjunto dos números naturais, eles são representados por isso aqui, ó. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, você sabe que isso vai até o infinito. Depois a gente aprende, lá quando chegar no sexto ano, o conjunto dos números inteiros, quando entra aquela parte negativa, né? Então você tem aí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e você acaba juntando aí também com os naturais. Acabou saindo um menos 0 aqui, gente, mas acaba sendo irrelevante porque 0 menos 0 acaba sendo a mesma coisa, mas beleza. E aí o que você tem de interessante aí, né? A gente sabe, por exemplo, que os naturais ele é representado por isso, 0, 1, 2, 3 e vai embora até mais infinito. Quando entra o conjunto dos números inteiros, ele vem de menos infinito, tá? E aí você tem, por exemplo, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, e aqui não para, tá? Continua e ele acaba juntando aí no 1, no 2, no 3, ou seja, nos números naturais. O que dá a intenção para a gente, ou o que dá a ideia que nós já temos aqui de subconjunto. Nós vimos na última aula como trabalhar com subconjunto, o que era um determinado subconjunto, beleza? Posteriormente, surgem aí os números racionais. O que seriam os números racionais, Luiz? Os números racionais são todos os números que nós podemos escrever na forma de fração. Então, em um dado momento, eu só tenho os números naturais, posteriormente eu tenho os números inteiros e depois eu tenho aí os números racionais. Números racionais esses que são números que a gente pode escrever na forma de fração. Então, posso ter, por exemplo, aqui, ó, vem de menos infinito também e vai até mais infinito. Então, posso ter menos 3 ou menos 2 sobre 3. Depois eu posso ter o próprio menos 2, tudo bem? Posso ter o menos 1, o 0, o 1 sobre 5, o 1 e assim sucessivamente. Esses aí são os números racionais. Beleza? Galera, coloquei aí alguma definição para vocês de números racionais. São todos os números que são representados na forma de decimal ou na forma de uma fração. Esses aí são os números racionais. Depois a gente completa os números aí com os números irracionais. Então, só para ficar bem claro para vocês, o que é um número racional? É todo número que eu consigo colocar na forma de uma fração. O que é um número irracional? São números que eu não consigo colocar na forma de uma fração. Então, um número irracional, ele vai ser normalmente assim, ó. Pega essa dica. Decimal, infinito e não periódico. Porque se ele tiver período, ele pode ser um número racional. Se ele não tiver período, ele não pode ser um número irracional. Quando você pensa, por exemplo, no número π, ele não termina aqui. Ele é um número infinito, mas ele não tem um período, ou seja, um valor que acaba se repetindo. Uma outra dica para você pegar número irracional é qualquer raiz de número primo. Se eu pegar a raiz de 2, é irracional. Raiz de 5 é irracional. E assim sucessivamente, nós temos os números irracionais. Quando a gente junta os números irracionais com os números racionais, lembrando que dentro dos racionais estão os naturais e os inteiros, nós temos automaticamente aí o conjunto dos números reais, que é o maior conjunto, por enquanto, que engloba esses valores todinhos aí, tudo bem? Aí, então, a gente tem o conjunto dos números reais, que quando a questão está falando de número real, ela está, na verdade, falando de todos os elementos. E aí eu coloquei algumas coisinhas para vocês só observarem, tá? O conjunto dos números inteiros é dado por Z, ou seja, é a união dos números naturais, né? Então, quando eu tenho o conjunto Z, eu pego aqui os naturais e acabo juntando aqui com a parte negativa, assim propriamente dita. Outra coisa interessante de você lembrar, mas só lembrar mesmo, porque eu sei que vocês sabem,
é que quando aparece, por exemplo, o asterisco, eu estou dizendo aí que o conjunto ele não possui o zero. Então, se eu colocar N asterisco, eu estou dizendo que esse é o conjunto dos naturais, com exceção do zero. Então, fica 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente até mais infinito. Beleza? Outra observação que a gente precisa lembrar é que se aparece, por exemplo, o natural, já falei do natural com asterisco aqui, o que a gente pode lembrar aqui é no Z, na verdade, falei N, mas é Z, deixa eu apagar esse N aqui. Ó, na verdade é o Z, né? O que a gente pode lembrar aí do Z? Pode acontecer da questão pedir para você o Z, tá? Com um sinalzinho positivo. E aí os professores gostam de chamar isso de não negativos. Os inteiros não negativos. Quais são os inteiros não negativos? Na verdade, são os naturais. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3. Ou seja, eu não pego a parte negativa, eu só contemplo aqui a parte positiva e vou até o fim. Beleza? Esses aí são os números naturais e os números inteiros. E aí você tem vários exemplos aí de números inteiros, né? É importante se ligar, porque às vezes o aluno, né, acaba confundindo isso quando um número é maior do que o outro, né? A gente precisa saber fazer comparação de números. Então a gente pensa assim, ó, é melhor dever R$5 ou R$30? Pode parecer brincadeira de criança, mas, cara, muito melhor dever 5. Então você acaba percebendo que nesse caso, o 5 ele é melhor que o 30, tá? Agora, é melhor ganhar R$30 ou ganhar R$5? É melhor ganhar 30. Se eu estou falando da parte positiva dos números, automaticamente, quanto maior o número, melhor. Se eu estou falando da parte negativa dos números, quanto menor o número, melhor. E aí eu estou dizendo assim, ó, está mais quente quando a temperatura é menos 5 ou quando é 1 grau. Está mais quente quando é, aí, obviamente, 1 grau. Isso é brincadeira de criança, eu tenho certeza que vocês sabem. Ó. Menos 5 é maior que menos 30, menos 5 é menor que 1, menos 8 é menor que 0, porque está à esquerda ali da linha. Beleza? Quando a gente fala um pouquinho dos números racionais, tem algumas coisas que a gente precisa lembrar. Como eu falei, é todo número que eu consigo colocar na forma de uma fração e ainda coloquei a definição dos racionais para vocês, né? Dados dois números A e B, de modo que A e B pertençam a Z, tá? Com B diferente de zero, porque se for zero aqui embaixo, você acaba não tendo a fração. Então, esses números são na forma de uma determinada fração, beleza? E aí eu tenho a fração 6 sobre 3, tá? Que é uma fração que a gente chama de fração aparente, porque se você pensar em 6 sobre 3, é na verdade 2. Mas o 2 é uma fração, Luiz? É, porque eu dividi aqui por 3 ficou 2 sobre 1. 2 sobre 1 é uma fração, então posso considerar que o número inteiro também é um número racional. 1 sobre 2, 9 sobre 3, acaba tendo outra fração aí aparente, tá? Então, todas essas frações, elas são aí racionais. Então, se eu posso colocar um número na forma de uma fração, automaticamente esse número aí é um número tido como número racional. Alguns exemplos aí, tá? De números decimais que viraram números racionais. Deixa eu só voltar aqui. Ó, 0,3 é um número racional, porque eu posso escrever ele da forma 3 sobre 10. O número 0,25 também é um número racional, porque eu posso escrever 25 sobre 100. Simplifica em cima e embaixo por 25. Fica 1 sobre 4. Esse também é um número racional. Menos 0,75, dá para simplificar e você acha menos 3 sobre 4. Então, um número decimal e não infinito, ele é um número racional? Claro, ele é sim um número racional. Quando eu tenho, por exemplo, números que geram aí dízimas periódicas, eu tenho que ficar muito atento a isso aqui, tá, gente? Uma dízima periódica é um número racional? Sim, porque toda dízima periódica pode virar aí uma fração. Inclusive, quando eu tenho, por exemplo, a dízima 0,333, você tem dois jeitos de fazer isso. O jeito mais fácil qual é? É você alcançar o período, nesse caso aqui, ó,
é você alcançar o período 0,3, escreve isso, é 0,3, menos quem não está se repetindo, nesse caso aqui é o 0, e isso aqui dividido por 9. Ah, Luiz, é sempre 9? Sempre que eu tenho período, eu divido por 9. 3 menos 0 dá 3, e isso aí sobre 9. 3 sobre 9, gente, é o mesmo que 1 sobre 3, porque simplifica em cima e embaixo por 3 e dá 1 sobre 3. Eu vou dar um outro exemplo aqui, porque o aluno às vezes fica na dúvida, né? Luiz, se aparecesse um número na frente, se aparecesse isso ou se aparecesse aquilo, o que nós faríamos, né? Nós faríamos como eu bem disse aqui para vocês, ó. Imagina que você tem aqui, ó, 1,23, 23, 23 e assim sucessivamente, né? Ó, o que eu falei para você é o seguinte, alcança o período. Quando eu digo alcançar o período aqui em questão é o 23. Então, eu vou pegar aqui, ó, 123, menos quem não se repete, quem não está se repetindo aqui é o 1, nesse caso é 1, e isso aí dividido por quem? Por 99. Por que 99, Luiz? Porque a cada número que aparece no período, eu coloco um 9 embaixo. Aqui, como são dois números aparecendo no período, eu coloco 2 9s embaixo. E aí eu fico com 123 menos 1, que dá 122. 122 sobre 99. Isso aqui é uma fração irredutível, porque o 99 dá por 3, por 9, ou até mesmo por 11. Só que o 122, ele só daria por 2, tá? Ele não dá por 3, até porque, ó, 2 mais 2 dá 4, mais 1 dá 5. A soma dos algarismos é 5, então não dá para dividi-lo por 3, ok? Então, assim que a gente faz, então, dízima periódica. Se é uma dízima periódica, logo eu consigo fazer com que ela vire uma fração. Então, eu tenho 23 sobre 90, e aí fica 0,2555. Repara que isso é uma dízima periódica composta, porque o que é uma dízima periódica simples, Luiz? Após a vírgula já começa o período. Ó, passou a vírgula, já começou o período. 36, 36, 36. Aqui, passou a vírgula, 3, 3, 3, 3 e assim sucessivamente. A grande questão é que quando você tem aqui após a vírgula um número que não pertence ao período, esse número aí ele acaba tornando a dízima composta. Então, quando tem uma coisa desse tipo, a gente divide por 90. Se fossem dois números aqui após, nós dividiríamos aí por 900 e assim sucessivamente, tá? Ó, como eu bem já tinha definido, essa aí é a definição para aquele aluno que gosta de colocar aí no caderno. Os números racionais, eles englobam os números inteiros e os números naturais, e é dado por isso aí, tá? Existe um número x, tal que x é a sobre b, com a e b pertencentes aí, ó, a e b, acho que não saiu ali, pertencente ao conjunto dos números inteiros. Dizer que o número é inteiro é também dizer que o número é natural, beleza? Ok? Ou melhor, dizer que o número é natural é dizer que o número é inteiro, e assim sucessivamente. Conjunto dos números racionais, né? O que a gente tem aí como interessante? Já tinha falado um pouquinho sobre isso. Quando eu falo, por exemplo, de número racional com asterisco aqui em cima, é o conjunto dos números, tá? Diferentes do zero. Então, eu pego, por exemplo, o asterisco apareceu, eu sei que não tem o zero aí. O mais apareceu, eu estou dizendo que são os números racionais positivos. E com o zero, tá? E aqui entra o zero também, sem problema. Aqui são os números negativos, com o zero também. Tem gente que gosta de chamar isso aqui de não positivos e isso aqui de não negativos. Não é certo, mas eu gosto de chamar de, se apareceu mais, são os positivos, se apareceu menos, são os negativos. E aqui são os positivos sem o zero, e aqui são os negativos também sem o zero. Beleza? Aí está uma linha, uma reta numérica que eu coloquei para vocês sobre os números racionais. Nessa reta numérica você consegue, por exemplo,
ter uma orientação, né? Então, ó, para a direita do zero você tem os números positivos, para a esquerda do zero você tem os números negativos e automaticamente o zero aqui como marco aí para a gente, ok? Aí eu tenho zero. Galera, vamos para a apostila. Lá na apostila de vocês, a apostila de vocês no capítulo 6, nós temos alguns exercícios para fazer. Eu vou fazer alguns exercícios aí com vocês, envolvendo várias coisas diferentes, tá? Esse capítulo, ele é um capítulo que fala sobre conjuntos numéricos, e quando eu estou falando de conjuntos numéricos, eu tenho que fazer operações aí com esses números, e a gente vai fazer essas operações aí juntos, tá? A primeira questão da apostila de vocês, ela está dizendo assim, ó, sejam os seguintes números reais, tá? Aí ele te dá o número A. Ele está dizendo aqui para gente que o número A ele é igual a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Eu só queria lembrar para vocês que quando vocês têm raiz quadrada de x ao quadrado, o resultado que sai daqui é módulo de x. Porque não pode, gente, sair de dentro da raiz um número negativo. Por enquanto não, no campo dos números reais. E aí a gente está aqui vendo, por exemplo, que eu tenho menos 1 ao quadrado. Então, vou fazer cada uma dessas partes aí, tá? Vou chamar isso aqui de pedaço 1, isso aqui de pedaço 2 e isso aqui de pedaço 3. Vou resolver cada um desses pedaços. No primeiro pedaço, o que eu tenho ali, na verdade, é raiz quadrada de quem? De menos 1 ao quadrado. Se você quiser operar o menos 1 ao quadrado, vai ficar menos 1 vezes menos 1, que vai dar mais 1. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Ou você pode escrever módulo de menos 1, que é igual a 1 também. Então, ali nesse primeiro pedacinho eu tenho 1. No segundo pedacinho ali, o que eu tenho é 0,122222. 0,1222. Isso aqui, gente, é aquela dízima periódica composta. Eu vou fazer novamente. Alcanço o período. Vou alcançar o período aqui, que nesse caso é o número 2. Então, vai ficar assim, ó, 12 menos o número que não se repete, que nesse caso aí o número que não se repete é o 0,1, ou o próprio 1, e isso aí dividido por 90. Por que 90, Luiz? O 9 é porque no período eu tenho um número, e o 0 é porque eu tenho um número após a vírgula. Se eu tivesse dois números após a vírgula que não pertencessem ao período, automaticamente seria 900. E aí, só dando continuidade a isso aí, eu tenho 12 menos 1, que dá 11 sobre 90. Deixa isso quieto. Vamos fazer aquela terceira partezinha ali, tá bom? Na terceira parte, o que eu tenho aí é o seguinte, ó. Eu tenho ali, ó, 1,2 elevado a menos 1. 1,2 elevado a menos 1 fica como, gente? Ó, 1,2 elevado a menos 1 é o equivalente a... Repara que 1,2 é o mesmo que 12 sobre 10. A gente pode considerar assim, não pode? Então, como eu tenho esse valor aqui negativo, o que a fração negativa faz? A fração negativa ela inverte a fração. Então, o que era 12 sobre 10 elevado a menos 1 vai ficar 10 sobre 12. E aí eu sumo com esse sinal aqui de negativo, ou seja, fica 10 sobre 12 elevado a 1. Como é que a gente vai jogar isso aí no problema, Luiz? Agora a gente vai descobrir quem é o A de fato, né? Quem é o A, então, de fato? O A, de fato, ele vai ser dado por isso aqui, ó. O A é igual. Nessa primeira parte que a gente resolveu, é 1 vezes 0,12222222, vai dar 11 sobre 90. E isso aí tudo dividido por quem? Por 10 sobre 12. Lembrando ainda que a gente está diante de uma divisão de frações. Divisão de frações, o que a gente faz, Luiz? Repete a primeira fração, que nesse caso é 11 sobre 90, e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 10 sobre 12? É 12 sobre 10. Tranquilo? E aí eu tenho aqui o seguinte, ó. Quem é o A, então? O A, ele vai ser igual a quem? 11 vezes 12, não vou me preocupar com isso, ó.
eu posso simplificar esse carinha aqui com esse aqui, vai dar 5. E aqui vai dar 6. Simplifiquei por 2 em cima e embaixo. Então, vou só reescrever aqui, ó, 11 sobre 90 vezes 6 sobre 5. Dá para simplificar, Luiz, esse 6 aqui com esse carinha aqui? Claro que dá. Se eu simplificar em cima e embaixo por 6, aqui vai ficar 1. 90 dividido por 6, se eu não me engano, dá 15. E aí você fica com 11 vezes 1 dá 11. 15 vezes 5 dá 75. Então, o A ele vale 11 sobre 75. Beleza? Beleza. Isso tudo aqui é só para resolver o A, tá? Vamos resolver o B. Como é que a gente faz para resolver o B aí, né? Para resolver o B, eu vou pensar assim, ó. O comprimento de uma circunferência de raio 1. Qual é o comprimento de uma circunferência de raio 1? O comprimento de uma circunferência de raio 1, gente, primeiro que o comprimento é dado por 2πr, tudo bem? Então, o comprimento vai ser 2 vezes o π vezes o raio, que é 1. O comprimento vai ser igual a 2π. Lembrando, gente, que π é um número irracional, tá? Beleza. Depois eu vou para a letra C. O que a gente tem ali na C, né? Na letra C, eu quero determinar aí... Ó, na letra C, eu quero determinar essas coisas aqui. Galera, eu vou pegar cada uma dessas coisas aqui e vou fazer o seguinte, tá? O que eu posso fazer aí? Eu posso pensar assim, quem é a raiz de 12, né? A raiz de 12, se você pegar, por exemplo, o número 12 e decompor em fatores primos, ou fazer a fatoração, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Ou seja, né? A raiz de 12, gente, é equivalente à raiz quadrada. Ó, repara que aqui eu tenho dois números, 2 elevado a 2 vezes 3. Dá para cortar esse carinha aqui, fica 2 raiz de 3. Ah, Luiz, é assim? Exatamente assim. Vou escrever aqui, ó. Quem é o C? 2 raiz de 3. Aqui, gente, eu posso pensar nesse carinha aqui como sendo quem, né? Eu posso pensar nesse 90 aqui como sendo, por exemplo, 9 vezes 10. 9 vezes 10 é bom, porque a raiz quadrada de 9 é 3. A raiz de 10 eu não sei, fica a própria raiz de 10. Aqui no 160 eu posso pensar como sendo 16 vezes 10. Raiz quadrada de 16 dá 4, raiz quadrada de 10 não tem, fica a raiz quadrada de 10. O 147 eu tenho que pensar como, por exemplo, eu posso resolver esse valor aí. Se eu pegar o 147 e fizer a decomposição em fatores primos, ó, eu percebo que dá para dividir esse número aqui por 3, porque 1 mais 7 dá 8, 8 mais 4 dá 12. Se eu divido esse número por 3, vai dar aqui para a gente, então, 14 por 3 dá 4, ok? Sobra ali 2 para 7 dá 9, por 7 dá 7, por 7 dá 1. Como apareceram dois 7s aqui, raiz de 147 é o equivalente a 7 raiz de 3. Beleza. Olha só o que a gente pode fazer agora, tá? Eu queria que você prestasse muita atenção, porque aqui a gente vai poder multiplicar essas raízes que são iguais, ó. Quando eu multiplicar essa raiz, 2 raiz de 3 vezes 7 raiz de 3, 2 vezes 7 dá 14. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o próprio 3. Lembra que raiz de 3 vezes raiz de 3, gente, é a raiz quadrada de 9, que é o próprio 3. Ok? Vou pegar esse carinha aqui agora, ó. 3 raiz de 10 com 4 raiz de 10, 3 vezes 4 dá 12. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá o próprio 10. Ou seja, eu acabo tendo aí um número que é um número inteiro, tá? Então, eu não tenho número dentro da raiz, o que a gente tem são números inteiros. O que eu posso estar fazendo aí é realmente efetuando a conta, né? Eu posso fazer assim, ó, 14 vezes 3, que dá para a gente aí 42. 42 vezes 12, que vai dar para a gente 504. 504 vezes 10, que dá aí 1040. Ou melhor, 5040. Então, esse aí é o valor que a gente acha para o C.
Só voltando aqui, olha o que a questão quer saber. Sendo N, Z, Q e R os conjuntos numéricos, assinale a alternativa incorreta. Ó, A e C está contido em quê? Gente, o A é uma fração. O A ele está contido no Q sim, beleza? E o C? O C ele é um número natural. O número natural ele também é um número racional. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, essa primeira proposição aqui é verdadeira. É verdade que está contido, o A e o C estão contidos aqui nesse valor? Sim, totalmente verdade, inclusive, tá bom? Depois a questão pergunta o seguinte para a gente, ó. O C, ele pertence a Z interseção N. O C, gente, talvez a pessoa pense assim, né? O C, não tinha que usar ali está contido, gente? O C é um número que é esse número aqui, ó. Esse número aqui. Quando eu penso, por exemplo, em Z interseção N, eu tenho que pensar no que a gente está falando, né? Eu estou falando aí, por exemplo, do conjunto dos números inteiros com o conjunto dos números naturais. Se eu juntar os inteiros com naturais, dá o próprio natural. Então, a interseção dele é um número natural, sim. Então, isso aqui é verdade. E aí, lá na próxima questão, ele pergunta assim, ó, R menos Q. O que é R menos Q, gente? Se você parar para pensar, voltar lá no slide, vamos voltar aqui rapidinho. Quando eu falo de R menos Q, ó, o R é tudo. O Q é esse pedaço aqui. Quando eu falo de R menos Q, o que sobra? R menos Q sobra o I. R menos Q é igual a I. Quando a questão diz assim, ó, R menos Q é igual a I, beleza. Então, eu tenho que voltar lá e pensar assim, ó, R menos Q, eu sei que é igual a I, ele está perguntando para a gente aqui o seguinte, ó, R menos Q contém B e C, os números irracionais, eles contêm tanto B quanto C? Vamos ver. O B, ok, porque o B ele é o comprimento da circunferência. O B ele é irracional. Então, os irracionais contêm esse comprimento da circunferência. Porém, o C, gente, é um número natural. O I não contém números naturais. Então, isso aqui, ó, é falso. Tudo bem? Porque o C é um número natural e eu não consigo conter aí esse número natural por conta disso. Beleza? Galera, foi isso, tá? Espero que vocês tenham relembrado, espero que vocês tenham pegado. Bons estudos para vocês e até a próxima. Fui!